E tem sido uma preocupação que tem ocupado muito tempo das suas consultas? Olha, é uma boa pergunta. Realmente, quando eu comecei a trabalhar na área das dependências, era rara a procura de ajuda por este problema, o vício das apostas a dinheiro. Neste momento, há uma avalanche de procura por este motivo e uma diferença muito grande na faixa etária que nos procura. O vício das apostas a dinheiro, antigamente, era um problema dos adultos de meia idade e até da terceira idade, portanto, dos adultos mais velhos. Hoje em dia, a procura é de adolescentes e jovens adultos. Portanto, o paradigma está completamente diferente. Já na camada mais jovem. Na camada mais jovem. Portanto, E normalmente quem procura ajuda são os pais desses jovens? Normalmente, não vou mentir, normalmente o jogador vem um bocadinho pelos cabelos, trazido, ainda numa fase em que acredita não ter problema nenhum ou poderia resolver isto se tivesse mais dinheiro para jogar e ir recuperar o dinheiro que perdi, que já agora é a marca do vício do jogo. É esta ideia de que, jogando, se recupera o dinheiro perdido. Chamamos a isto o resgate, que é mesmo um sintoma cardinal do vício do jogo. E, portanto, vêm assim um bocadinho ainda descrentes, ou em negação, se quisermos, da presença de um problema de saúde chamado o jogo patológico. Claro. Há alguns, já com alguns anos de tombos devido a este problema, vêm pelo próprio pé procurando ajuda, sem terem sido incentivados por terceiros. Esta adição, este vício, é encarado como os mais tradicionais, a que estamos mais habituados, o álcool e a droga, por exemplo? Inicialmente, não. Inicialmente, o vício do jogo, por não incluir a ingestão de uma substância, não é? Os vícios clássicos, álcool, drogas e tabaco, há sempre uma substância que entra no organismo, ou por via fumada, ou engolido, ou cheirado, não é? O snifar da droga. E aqui não. Aqui a pessoa está igual a si mesma, não há nada que entra no corpo. Portanto, inicialmente pensou-se que, por esse motivo, não poderia estar incluída, esta dependência não poderia ser incluída juntamente com as outras. Nisto, percebeu-se em estudos do cérebro que o que acontece no cérebro de alguém a jogar a dinheiro é o mesmo, quase igual, ao que acontece em alguém a consumir cocaína. E então, começou-se a estudar, o curso da doença também é igual, a evolução, não é? Desde os primeiros consumos até ao vício, a evolução é muito semelhante à das drogas e hoje em dia o vício do jogo é a única dependência sem droga, nós chamamos de dependência comportamental, claro, que está na categoria das dependências ou em linguagem mais corrente dos vícios. Outras poderiam estar neste capítulo e mais tarde ou mais cedo estarão. Por exemplo, os jogos de vídeo, os videojogos. Sim, os videojogos. A pornografia também vai ser incluída brevemente neste capítulo. A própria ingestão de comida, claro, também pode ser considerada um vício. Mas para agora, esta é a primeira dependência que está par a par com drogas, álcool e nicotina. Isso significa que a determinada altura deste processo, o corpo também começa a dar sinais ou comportamentos que nós podemos identificar e pensar, se calhar aquela pessoa está a ficar dependente das apostas? É uma ótima questão, porque realmente, tal como no álcool e nas drogas, é conhecida a ressaca, não é? A pessoa, quando interrompe o consumo, sente falta. O mesmo acontece com o jogo. Se a pessoa, por algum motivo, não puder jogar, ou porque não tem acesso ao telemóvel, ou porque ficou sem dinheiro, ou porque está a ser supervisionado por alguém da família, então sabe que não pode jogar, aí pode ter uma ressaca. O corpo sente falta. Pode ter crises de ansiedade, sentir-se enjoado, ter diarreia, insónia, um dos sintomas mais comuns. Portanto, tal como nas drogas, o corpo também ressente a falta das apostas a dinheiro. E terá aqui um grande impacto na saúde mental. Um enorme Está impacto. tudo ligado, não é? Um enorme impacto. A descrição das pessoas com vício do jogo grave é de que a vida fica completamente em suspenso. São anos que mais parecem vírgulas na vida. Só o jogo importou durante aquele tempo. A pessoa acorda e o primeiro pensamento, como vou arranjar dinheiro hoje para jogar? Em tudo semelhante com a droga. Depois uma procura de dinheiro, quando a pessoa já não o tem que começar a arranjar estratagemas, mentir, fazer omissões, e isto faz com que a pessoa viva numa tensão
tal forma que é muito curioso. Quando a pessoa, e passa a expressão, abre o jogo com a família, quando confessa ou quando toda a gente percebe o que se está a passar, em vez de ser um momento de sofrimento, este momento em que se percebe o que está a passar, é um momento de alívio muito grande. É algo como: eu não tenho que esconder mais, eu não tenho que fugir mais, eu não tenho que mentir mais, e é nesse dia que começa o tratamento, em que a pessoa sente: é quase o 25 de Abril, agora posso ser livre, já não tenho que me esconder. Portanto, um alerta, por exemplo, para os amigos que sabem o que se está a passar com um jovem, é acelerarem, dentro do possível, que a ocorrência deste momento. Pode parecer quase uma quebra de confiança na amizade, mas atendendo a que estamos perante um problema de saúde, o que os amigos têm a fazer é contar à família o que se está a passar. À família, à namorada, à esposa. Porque fazendo isso, estamos a acelerar o momento em que fica tudo em cima da mesa e a pessoa é empurrada para o tratamento. Isso é que é ser verdadeiramente amigo. Ele pediu-me emprestado para isto, para aquilo, estou com a sensação de que isto é mentira em cima de mentira. Vamos ver o que é que está a passar e, dentro do possível, alertar quem possa verdadeiramente ajudar esta pessoa. E há, neste caso, jovens que já passam muito tempo, anos até, com esta adição, até porque ela está muito disponível. Está acessível para qualquer um de nós. Esse é o problema. Antigamente, para apostar a dinheiro, a pessoa dirigia-se ao templo do jogo, que é o casino. Exatamente. Para ir ao casino, uma pessoa tem que se vestir, tem que se deslocar. Se estiver a fazê-lo em segredo, terá de inventar qualquer coisa ali para a família. Quando lá chega, pode ser visto por pessoas, tem que levar dinheiro, converter dinheiro em fichas. Portanto, há todo um ritual que é mais complicado de executar. E tinha que ter mais de 18 anos também, não é? As apostas online também têm que ter mais de 18 anos. Mas há formas de dar a volta. Exatamente. O problema são as casas ilegais. Hoje em dia, veja a diferença transformadora nisto. Hoje em dia, a pessoa pode jogar no seu telemóvel, em pleno emprego, a meio da noite, mal por mal, o casino, chegando às 3 da manhã, vai tudo para casa. No jogo online, não. No jogo online não há hora de fecho, não há local, é a toda a hora, em todo lugar. No limite, a pessoa está a jantar com a sogra e está ali com o telemóvel a apostar. Portanto, é infinitamente mais fácil. Outro problema. As apostas no online são publicitadas por influencers muito jovens. Portanto, isto vai diretamente ao coração dos miúdos, que veem os influencers cheios de dinheiro e pensam: isto é uma boa forma para eu obter dinheiro, que é uma falácia completa. Portanto, a migração do jogo do casino para o online foi acompanhada de uma descida de faixa etária. Isto passa do adulto de meia idade ou até idoso para um jovem. E como é que a legislação permite? Como é que a legislação permite que um influencer, neste caso, faça publicidade a este tipo de apostas, sabendo que estamos perante um caso que poderá ser uma dependência? Da mesma forma que também o mesmo aconteceu com o tabaco. Sim. E com o álcool. Portanto, a legislação tem um certo delay em acompanhar os fenómenos sociais. Neste momento, nós temos influencers a publicitar casas de apostas ilegais, que têm diferenças importantes com as casas legais. As casas legais têm que obedecer a certas regras do Serviço de Inspeção de Jogos, que é uma entidade pública. Portanto, se a pessoa quiser inscrever-se no jogo responsável, pode, que é, por exemplo, pedir à casa de apostas para limitar o número de euros apostados por dia. Uma série de coisas. As casas ilegais não têm que obedecer a nada. Portanto, a legislação tem que se apressar a proteger estas pessoas o mais rapidamente possível. Por exemplo, o que é que a lei portuguesa permite com as casas legais? Permite que a pessoa assine uma figura chamada a autoexclusão. O que é que isto quer dizer? A pessoa pede ao Estado português para ser proibida de jogar tanto nos casinos reais, físicos, como nos casinos online. Esta figura não existe para as casas ilegais, que atrapalha muito a nossa vida enquanto terapeutas. Porque no momento em que o jovem connosco, e idealmente com a sua família, se proíbe de jogar nas casas online, temos ali um balão de oxigênio em que sabemos que aquela pessoa não vai jogar durante algum tempo. Vai ter acesso. E nós podemos trabalhar, então, o
que é que aconteceu para tu ficares viciado nisto? Trabalhamos as chamadas distorções cognitivas. Que ratoeiras é que o teu cérebro te pregou para tu teres continuado a achar que era no jogo onde estavas a perder tanto dinheiro que ias ganhar dinheiro para resolver o teu problema? Claro, e isso faz toda a diferença, não é? Esse tempo, essa janela temporal faz toda a diferença. Sem essa janela é quase impossível. Muito difícil. É muito difícil resolver isto. Às vezes é preciso sair da ilha para ver a ilha. É preciso a pessoa deixar de jogar, olhar para o que estava a acontecer, para o que estava a fazer e perceber, ok, isto não era eu, isto era uma doença a jogar em meu nome, porque isto não faz sentido. O vício do jogo atinge pessoas de todos os estratos sociais e níveis de inteligência. Aliás, uma das faixas que a gente mais recebe são os jovens universitários. Portanto, não têm nenhum problema em perceber que realmente aquilo não fazia sentido nenhum. Mas a doença tolda completamente o raciocínio. E normalmente quais são os gatilhos? Quais são essas tais ratoeiras para as pessoas começarem a jogar? Querer mais dinheiro, não é? As ratoeiras são... a principal ratoeira chama-se memória seletiva para os ganhos. Ou seja, a pessoa vai-nos dizer assim, mas eu já ganhei muito dinheiro com isto. Porquê? Porque o cérebro registra melhor aquela vez em que realmente saiu do que as outras 1000 em que perdeu. Portanto, a pessoa fica ali presa àquele momento em que um dia ganhou. E depois, vamos imaginar, por exemplo, as slot machines. Está a ver? As slot machines. Sim. Não sai sempre. Isto chama-se uma recompensa intermitente. Se saísse sempre e de repente deixasse de sair, portanto, a pessoa sabia que ia lá e não saía nada. Só que como aquilo às vezes dá e às vezes não dá, a pessoa fica sempre naquela... É agora que vai sair. Portanto, isto é um dos fatores aditivos mais importantes. A outra é o facto do resultado ser rápido. A forma de jogo mais aditiva é a que dá o resultado mais depressa. Portanto, é muito mais aditivo uma slot machine ou uma raspadinha do que uma modalidade de jogo que não é nada aditiva, que é o Euromilhões. Que a pessoa joga hoje e o resultado só vem daqui por uma semana. Portanto, aquilo não causa dependência nenhuma. Está a perceber? É uma diferença, claro. O online acelera isto tudo. Eu no online posso estar a jogar em 4 mesas de póquer ao mesmo tempo, ainda estou nas slot machines, é tudo muito rápido e por isso mesmo muito mais viciante. Portanto, nós hoje em dia temos muito mais viciados no jogo porque o jogo não é igual ao que era há 50 anos atrás. Claro. Não é igual. Há alguma coisa que está a ser feita para tentar alterar essa legislação? Há alguma coisa, mas quanto não a mim, suficiente. Claramente insuficiente. Claramente insuficiente. O vício do jogo é tão grave quanto isto. A pessoa, quando percebe a alhada em que se meteu, os empréstimos que fez, as mentiras que disse aos amigos, o dinheiro que roubou aos avós, a herança que destruiu dos irmãos, é um momento em que a pessoa pensa a única solução é pôr fim à minha vida. Portanto, o vício do jogo, que ainda por cima afeta faixas etárias muito impulsivas, que é o adolescente e o jovem adulto, pode culminar num desfecho destes. Portanto, nós não podemos estar distraídos deste vício. Nós temos que agir sobre este vício com a mesma assertividade ou mais do que agimos sobre os outros. Portanto, é urgente que se explique nas escolas o risco em que... Porque assim, o jogo não tem nada de intrinsecamente terrível. É uma atividade que existe em todas as culturas e sociedades desde os séculos dos séculos. Existem dados de apostas da pré-história, feitos com ossos de animais. Portanto, isto é uma atividade que pode ser uma atividade lúdica normal. Sim. Mas há um subgrupo de pessoas, tal como no álcool, que desenvolvem um problema com o jogo. Portanto, o segredo é as pessoas saberem disto, estarem alerta para os riscos, saberem onde procurar ajuda, caso seja necessário, identificarem os sinais de alarme nos seus familiares e esse trabalho, por exemplo, como num programa como este que estamos a fazer, é muito urgente. É muito urgente. E tal como acontece com a droga e com o álcool, pode significar uma verdadeira avalanche para a família, não é? Para a família inteira. E muitas vezes a família fica surpreendida. As esposas, muitas vezes, o que é que elas pensavam? Que o marido tinha uma amante. Tinha outra por pessoa, exemplo. claro. Porque é que ele estava sempre... estava ali, mas não estava ali? Porque é que desaparecia dinheiro? Sentiam-no ao mesmo tempo apaixonado, porque o jogo é apaixonante. É assim, a pessoa vibra, não é? Se isto não fosse interessante, se não fosse apelativo, gratificante, se não desse prazer, as pessoas não se viciavam. Portanto, parece haver ali uma grande paixão
que realmente é um ponto importante para o tratamento, que é, quando este espaço fica disponível, quando nós tiramos o jogo à pessoa, nós temos que introduzir algo na vida da pessoa. E isso faz parte do tratamento? É indispensável. Nós não podemos só dizer à pessoa, agora não fazes isto. Nós temos que dizer, olha estas coisas tão boas que tu podes pôr nesse lugar. Por exemplo, no caso das apostas desportivas concretamente, vai ser importantíssimo devolver à pessoa a capacidade de ver um jogo de futebol com prazer, sem ter apostado. Porque a pessoa habituou-se a ver um jogo quase com mais sal e pimenta, que é o... Estou a ver se vou pontuar a meu favor de acordo com... sei que vou ganhar. Portanto, de repente, nós temos que ensinar a pessoa, devolver-lhe o gosto pelo desporto por si. Mas isso é muito difícil. É difícil. Não há o risco ou então a pessoa não pode ver mais jogo, não pode ver mais futebol. Agora vamos ter que investir, agora vamos para o jiu-jitsu. Tu agora vais ser atleta. E transferimos a ambição e o espírito competitivo para outra coisa. Ou agora vamos poupar dinheiro. O que é que tu queres comprar? Vamos devolver à pessoa o gosto pela poupança, porque ao fim e ao cabo a pessoa durante meses ou anos não podia comprar nada, porque nunca tinha dinheiro. Portanto, o que é que tu queres comprar? Uma viagem. Ok, vamos poupar para uma viagem. E a pessoa fica com aquela paixão e expectativa que tinha quando estava à espera de um resultado numa aposta. Vamos imaginar as apostas esportivas. E de repente é transferida para outra coisa que ela anseia, por exemplo, uma viagem ou... Como se tivesse um outro objetivo. É isso mesmo, porque realmente a dopamina, que é o que aumenta em todos os vícios, é a molécula da expectativa. É muito mais a molécula da expectativa do que a molécula do prazer, que é uma coisa que a população geral acha que é, mas não é. A dopamina é isto do... Portanto, nós temos que pôr outra coisa esperada na vida da pessoa. Pode ser qualquer coisa. Pode ser o sucesso de um filho. Pode ser esperar um filho. Pode ser uma empresa, abrir uma empresa. Pode ser agora a pessoa ter uma carreira como chefe de cozinha, apaixonou-se pela cozinha. Se nós não damos uma paixão nova à pessoa, ela vai querer rapidamente voltar à sua paixão patológica que era, mas que era a paixão que ela conhecia muito bem, que é o jogo. Mas mesmo que isso aconteça, mais à frente, a longo prazo, não há o risco de recidiva? Como Sempre. Qualquer outra dependência? Sempre. Uma vez dependente para a vida toda. É como um fumador. Uma vez fumador, fumador para a vida toda. Se a dependência algum dia foi grave, os circuitos cerebrais da dependência podem ficar apagados. Mas basta um toquezinho e aquilo ilumina-se tudo como uma autoestrada. Portanto, a pessoa começa por jogar de forma recreativa e no cérebro gera-se um circuito que é como se fosse uma estrada nacional. Uma estrada fraquita. De repente... E acha que tem controle, não é? E nessa altura até pode ter, efetivamente. Até pode ter controle. Se for uma pessoa vulnerável, atenção, nem toda a gente que joga fica viciado. Anda à volta dos 10%. Se for uma pessoa vulnerável que repete aquele circuito, que ao início era uma estrada nacional no cérebro, a estrada começa a ficar mais larga. Está a ver? Quando a gente passa num terreno com ervas, depois as ervas começam a desaparecer, começa-se a ficar um caminho mais forte, de repente já é uma autoestrada pela repetição do comportamento, que no cérebro são circuitos neuronais. De repente a pessoa deixa de jogar e começam a crescer ervas daninhas naquela estrada. Começa-se a apagar. A pessoa começa a se entreter com outras estradas novas, as tais paixões novas. Se por algum motivo, se for lá tocar na estrada antiga, rapidamente se ilumina como era no princípio. Isto é a premissa básica do tratamento de dependências. É nunca mais. É difícil, é um luto que a pessoa tem de fazer. Ora, isto é uma coisa que me deu, a certa altura na minha vida, deu-me tanto prazer e eu nunca mais vou poder lá ir. É um luto. Quanto a mim, o luto mais difícil é o luto do álcool, porque o álcool está na vida dos portugueses, claro, em todos os bons momentos. É verdade. Está no aniversário, está no Natal, está na queima das fitas. Portanto, é um luto mais difícil. O luto do jogo acaba por, neste momento, ser bastante difícil por ele estar, efetivamente, em todo o lado. Ou seja, os meus doentes dizem-me assim, Inês,
Eu estou num jantar com os meus amigos e não se fala de outra coisa senão das apostas. Ora, estamos no Mundial de Clubes, Inês. Como é que eu faço? Eu ligo a televisão e sou confrontado com as apostas a todo momento, com a publicidade das apostas a todo momento. Isto faz-me... Dá-me muita tentação. Portanto, claro. é também um luto e o tratamento passa sempre por prevenir recaídas durante uma vida. Há pessoas que vêm à consulta uma vez por ano só para se lembrarem que existe o risco. Porque quando a pessoa começa a olhar para o jogo, quem diz jogo diz álcool ou drogas, quando a pessoa começa a olhar para lá sem medo, quando fica muito segura, é aí que começa o risco. A pessoa começa a pensar, se calhar já passou tanto tempo. Eu até tenho controle, até consigo parar quando quiser. Eu agora já vou conseguir. Não. E há o risco através da bola de neve. Não é? Exatamente. Portanto, às vezes é virem uma vez por ano só para relembrar, ou então frequentarem uma estrutura que tem um valor enorme, que é os jogadores anónimos. É o equivalente. Isso é importante também. Ao grupo dos alcoólicos anónimos, claro. Dos narcóticos anónimos. No caso do jogo, existe o grupo dos jogadores anónimos, que é importantíssimo. O nosso trabalho é muito ajudado por este grupo. É um grupo de apoio. É um grupo de ajuda mútua. Não há nenhum profissional de saúde nos grupos. Portanto, quem ajuda são pessoas que tiveram um passado, são ex-jogadores, digamos assim. Há um antes e um depois da pessoa ter ido a estas reuniões. De repente, vê-se numa sala com todo um conjunto de pessoas que têm um mesmíssimo problema, dá uma certa sensação de alívio, de ok, eu não sou a única pessoa a quem isto aconteceu, e ao mesmo tempo acelera a que a pessoa deixe de estar em negação. Pois se aquela pessoa tem uma história igual à minha e admite que tem um problema, então eu devo ter também, não é? Acelera a vinda deles numa postura mais de eu sei que tenho um problema, ajude-me. Porque até lá podem andar muito tempo a achar... Esse processo de aceitação também pode ser difícil, não é? É muito. É muito complicado. É muito difícil. É muito difícil a pessoa aceitar que é um adulto inteligente e capaz, mas que há uma coisa na vida que não controla. Claro. É difícil, eu empatizo realmente. Claro, e temos todos que perceber dessa forma e não julgar, pelo contrário, ajudar, não é? Exatamente. Também com medidas preventivas. Mas como as dependências levam as pessoas, a própria doença leva as pessoas a mentir, a família e os amigos naturalmente ficam com sentimentos maus e têm que perdoar, porque realmente eu posso-vos garantir, a média das pessoas quando fica abstinente, em personalidade não tem nada a ver com a pessoa que era quando estava em fase ativa. Mas isto é difícil de aceitar. Pode levar as pessoas a, em vez de afastarem-se, levar a pessoa à ajuda, claro. Pode levar a afastarem-se e a repudiarem esta pessoa. É um trabalho que nós também temos que fazer, não é? Enquanto família, enquanto amigos, e estar atentos àqueles sinais, porque há muitas mães também que acompanham os seus filhos já com esta dependência e estão desesperadas por ajuda. É verdade, já aqui ouvimos alguns testemunhos. Sra. Doutora, deixe-me agradecer a sugestão deste tema tão importante, tão presente, e agora vamos ouvir as questões dos nossos telespectadores. Muito obrigada mais uma vez por estar connosco. Doutora Inês Homem de Melo, médica psiquiatra, está aqui connosco no consultório a falar-nos então sobre esta realidade tão importante. Vamos abrir as portas do nosso consultório depois deste curtíssimo intervalo, porque também tem a oportunidade de participar, juntar-se a nós para partilhar a sua história, o seu testemunho, a sua opinião ou também esclarecer a sua questão.